Olá, queridos! Bom, eu sei, né, que eu fiquei um tempo sem postar nada no canal, mas eu já tenho outros vídeos explicando o motivo. E eu sei também que eu estou devendo, né, dar continuidade à série de vídeos desse livro aqui, A Arte de Meditar, de Joel Goldsmith. E hoje nós vamos sim dar continuidade, gente, porque vocês sabem que eu amo os ensinamentos de Joel Goldsmith. Eu me identifico muito com os ensinamentos dele e eu fico assim surpreendida quando eu encontro nos livros, nos ensinamentos de Joel Goldsmith, as mesmas ideias, o mesmo conceito que a minha centelha já me passou através de frases, através de, digamos assim, pequenas canalizações, né, que vêm através de frases ou mesmo em forma de projeção, os ensinamentos que minha centelha tem me passado desde quando eu despertei, que eu estava na igreja ainda, né? Eu tenho outros vídeos falando sobre isso aqui no canal também. Então, eu gosto muito. E o meu propósito, né, de alma, que eu tenho buscado é exatamente colocar em prática os ensinamentos de Joel Goldsmith, que é trazer a percepção, a consciência de Deus para minha consciência e viver de acordo com o alinhamento da centelha divina. E no último vídeo, nós falamos sobre o poder da meditação. Vou deixar no finalzinho desse vídeo, para você não ter que pular. No final do vídeo, eu vou deixar um card aqui, né? Vou deixar um card aqui na tela para você assistir, pelo menos o último vídeo, né? O certo, se você quiser entender sobre meditação, o que a meditação pode fazer por nós, assista a série de vídeos e depois você assiste o último vídeo que nós estamos falando ali sobre o poder da meditação. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar aqui na página 23, que é o capítulo 2. Nós vamos falar sobre o propósito da meditação. Você sabe qual é o propósito da meditação? Então, se você está chegando aqui agora, você não me conhece, talvez você ainda não me segue no meu canal, eu já peço para você se inscrever no meu canal, deixa o seu joinha, compartilhe também esse vídeo se você achar que foi interessante, que te ajudou. Meu nome é Graça Alves. Eu te convido a ficar comigo. Vamos juntos descobrir qual é o propósito da meditação. Então, vamos lá. O propósito da meditação é despertar a graça de Deus em nós, ou seja, despertar a nossa centelha divina. Tirar do sepulcro o nosso Cristo interior, o Cristo que existe em cada ser humano, no interior de cada ser humano. Em muitos, o Cristo está no sepulcro, está adormecido, esperando apenas ser reconhecido pela pessoa. Eu falo em outros vídeos também que eu fiquei mais de 10 anos na igreja, tomando Santa Ceia, pregando a palavra, né? Era missionária, fazendo a obra de várias maneiras. Porém, o meu Cristo ainda estava no sepulcro. Ele não tinha ressuscitado no meu interior. E isso só aconteceu depois que a minha centelha começou a me mostrar a verdade. E minha centelha, o meu Cristo interior despertou por causa dos questionamentos que eu tinha muito. Coisas que eu via na igreja, pessoas doentes, deprimidas, vivendo à base de remédio.
e ali clamando, orando, jejuando, aquilo não me convencia. Porque se Deus é amor, se tudo que Deus criou é bom, é perfeito, a saúde daqueles que serviam a Deus, eu achava que devia ser perfeita, eles deviam ser saudáveis, eles deviam ter uma vida abundante, eu devia ter uma vida abundante, porque o meu maior problema sempre era, né, na época, a vida financeira, que eu tinha muitas barreiras, muitas crenças limitantes. E eu olhava para mim mesma e eu não via a minha vida financeira fluindo. Era só desastre, né? Só dificuldade. E eu questionava muito com Deus. Meus questionamentos eram tão grandes que quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu chorava de soluçar, eu queria gritar. E com isso eu brigava com Deus. Só que eu brigava com aquele Deus com características humanas. O Deus do mundo adâmico. O Deus humano, com características humanas, criado através da mente humana. Essa crença desse Deus separado do homem. É esse Deus que nos foi sugestionado, né? Que foi nos apresentado como uma sugestão a qual nós devemos acreditar. E as pessoas que não têm conhecimento da verdade, elas acreditam nesse tipo de Deus, um Deus separado do homem, um Deus que castiga uns e abençoa outros. Então a pessoa sofria doença, sofria enfermidade, pobreza, dificuldade, elas acreditavam. E muitos ainda acreditam que isso é um mérito por servir esse Deus. Um Deus humano. E eu brigava com esse Deus, então eu não conhecia o Deus verdadeiro, mas foi através desses questionamentos que o meu Cristo interior despertou e começou a me mostrar a verdade. Vinha, né, os insights através de versículos, através de frases, através de projeção. E foi então que eu tomei a decisão, depois que eu entendi tudo, que eu tomei a decisão de sair da igreja, de sair do sistema religioso, porque eu não precisava mais estar ali. Aquilo ali também era uma forma de controle para mim. Mas, porém, foi fundamental, deixo claro, não sou contra ninguém frequentar igrejas, porque para mim foi fundamental, faz parte do processo de evolução como alma, de evolução espiritual, faz parte do processo a gente passar pela igreja, porque as igrejas estão aí de portas abertas exatamente para dar um amparo àquelas almas que estão à procura de ter esse contato com Deus, com a sua verdadeira essência. E quem sabe é lá também que você vai descobrir a sua essência interior. Quem sabe é lá que o seu Cristo interior vai despertar, que a sua centelha vai despertar. Não sei, comigo aconteceu assim, mas não significa que seja com você assim também, mas tudo tem o tempo certo e toda a alma ela vai ter que voltar para o seu Criador, seja nessa encarnação ou na próxima, mas vai, porque o propósito de toda a alma é se fundir novamente com a sua fonte criadora, que é Deus. Bom, então o propósito da meditação é isso, é despertar o nosso Cristo interior, a nossa centelha divina. Aqui Joel Goldsmith fala despertar a graça interior. É a mesma coisa. Então, todas as vezes que eu falar graça, nós estamos falando do Cristo interior, da centelha divina, da parte de Deus dentro do ser humano, dentro de todo ser, de toda pessoa. E aqui ele começa, então, eu já falei que o objetivo da meditação é atingir a graça divina, a centelha divina. E os efeitos da graça aparecem em forma de relacionamentos harmoniosos, satisfatórios, né? Suprimentos abundantes, negócios bem-sucedidos,
E esforços criativos, ideia, intuição, criatividade, harmonia, paz, saúde. Esses são os atributos de quando a gente já tem a consciência, a percepção da centelha divina, né? A centelha divina desperta, e junto com ela vem os atributos do Pai, que é tudo isso: paz, amor, harmonia, sucesso, negócios bem-sucedidos, saúde perfeita, abundância. Porém, esse não pode ser o objetivo, tá? Da meditação. Então, esse é um detalhe importante. Você não pode querer meditar, você não pode querer acessar a sua centelha divina só para conseguir essas coisas, principalmente bens materiais. Não pode ser esse o intuito, a intenção da sua meditação, tá bom? Porque isso faz parte do processo, mas você não pode desejar. Você não pode meditar, né, com a intenção de adquirir uma casa, um carro, ou ter mais saúde, ou ter sucesso profissional, porque aí você já perdeu o foco. E tem grandes chances da sua meditação não funcionar. Lembra daquele versículo que fala que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça? Quer dizer, busca primeiro o reino espiritual, o reino de Deus dentro de você e a justiça de Deus, que as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que é essas demais coisas? É isso, é saúde, é relacionamento harmonioso, é paz, é abundância, é bem-estar. Então, o que você tem que fazer? O propósito da meditação é buscar a centelha divina, conhecer Deus, se conectar com Deus, se conectar com seu Cristo interior, com a sua centelha divina. Esse tem que ser o foco, o objetivo principal da sua vida. Essa é a prioridade, né? Se conectar com a centelha divina, despertar o seu Cristo interior, tem que ser a prioridade da sua vida, mas sem intenção de querer bens materiais, né? Vou fazer, conectar com a centelha divina para ter sucesso, para ter mais dinheiro. Não funciona. Cristo falou isso em uma de suas pregações. Ele disse que o ser humano, as pessoas que, a multidão que seguia ele, estava ali a maioria, uma boa parte mesmo deles estavam ali por causa dos peixes e dos pães. Quer dizer, não queria conhecer a Deus, não queria verdadeiramente praticar os ensinamentos dele, mas queria estar ali, seguir ele e em todos os lugares onde ele estava por causa dos bens materiais, por causa da abundância. Entendeu? E Cristo ficava muito triste com isso, aborrecia por causa disso, porque ele sabia qual era a verdadeira intenção daqueles corações, porque ele, Cristo, né, Jesus, foi uma consciência evoluída, perfeita, né, vivenciou verdadeiramente a plenitude do Pai aqui na Terra, e então ele é o espelho para nós hoje. Ele veio exatamente para nos mostrar como nós devemos ser, qual é o caminho de alma nós devemos seguir. Então, não vamos meditar com a intenção de ter coisas do mundo externo, porque as coisas do mundo externo já é a manifestação do estado de consciência de alguém. Então, já tem dono. Tudo que está manifestado, que a gente vê aqui no mundo externo, no mundo da matéria, já é de alguém. Já tem um dono. Então, você não pode desejar as coisas já manifestadas, as coisas da matéria,
Porque você não vai poder pegar algo de alguém ou desejar algo que já é de alguém. E quando a gente tem isso, essa visão, né, se dá por um nome chamado inveja. E a inveja, gente, atrapalha muito o nosso processo de evolução, muito. Porque quando nós desejamos algo de alguém, é como se nós estivéssemos tirando de nós mesmos, afastando de nós a prosperidade, a bênção de Deus. Porque todos nós somos filhos, nós somos Deus individualizado. Eu gosto de dar o exemplo da mão, porque aqui é Deus, o macro Deus, né? A potência universal, a força maior que rege em todas as coisas, que se manifesta em todas as coisas. Porém, aqui nós somos os filhos. É Deus individualizado, numa proporção menor. Então, Deus, aqui o Pai, é o macrocosmo, e nós somos os microcosmos. Entendeu? Nós somos Deus, porém, numa proporção menor. Bem menor, bem inferior. Então, tudo que Deus é, nós somos também. Tudo que Deus tem, nós temos. O mesmo poder de criação que Deus tem, nós temos também. Porém, Deus cria universos, multiversos, o cosmos, tudo é criação de Deus. E nós criamos o nosso universo, o nosso mundo, o nosso microcosmo, que é o nosso mundo. Por isso que fala aqui, pensamentos criam coisas. Sim, a vibração que você emana, seja boa ou seja ruim, ela vai criar a sua realidade. Mas quando nós conectamos, fundimos com a nossa centelha divina, que é a parte de Deus em nós, os atributos da centelha, que é o mesmo, são os mesmos atributos de Deus, começa a fluir através de nós e mudar o nosso mundo exterior. Aí sim, começa a mudar o nosso mundo exterior. As coisas começam a ficar melhor, a nossa vida começa a ser mais abundante, o nosso corpo começa a ter mais saúde, mais harmonia, a gente passa a ter paz de espírito, a gente começa, os nossos negócios começam a obter sucesso, porque isso são os atributos do Pai, são os atributos de Deus. Então, quanto a isso, nós não precisamos nos preocupar, porque é evidente, é um caminho sem volta. Quando você se conecta com a sua centelha divina, tenha essa relação com ela, automaticamente o seu mundo vai mudar. Quando a sua consciência for preenchida totalmente por Deus, pela percepção de Deus, quando você vê Deus, começa a ver Deus em tudo e em todos, até mesmo no seu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você, que te critica, que fazem coisas ruins de repente para você. Você tem que aprender a ver a mesma consciência que te dá vida nela, porque a mesma consciência que está em mim é a mesma consciência que está em você, e a mesma consciência que está em você é a mesma consciência que está naquela pessoa que você acha que é o seu inimigo. Você tem que ver o Cristo nela. Por mais que pela ação errada, pela ação errônea, né, negativa que ela faz, a gente entende que o Cristo dela está adormecido. O Cristo dela ainda está no sepulcro, esperando para ser reconhecido por ela. Mas se a pessoa não tem a consciência desperta ainda e ela não consegue ver o Cristo dela, ela acha que ela é um ser separado de Deus, está na condição de um filho pródigo, por isso que ela faz más ações. Mas você que já despertou e já se conectou com a sua centelha divina,
o seu papel é reconhecer o Cristo dela. É de Cristo para Cristo. É de centelha para centelha. Então, a pessoa pode estar fazendo muitas coisas erradas, negativas. A gente vê muito isso, né, no noticiário, de pessoas cometendo atrocidades, pessoas cometendo coisas terríveis. A nossa visão sensorial, né, dos nossos 5 sentidos, isso é terrível. Mas o que nós precisamos entender é que isso são fenômenos ilusórios do mundo adâmico. São características e comportamento das pessoas que estão na condição de filho pródigo. Porém, nós não vamos olhar para isso. Nós não vamos olhar para o comportamento do filho pródigo, para os fenômenos do mundo adâmico, da mente que tem a percepção de separação de Deus. Não. Nós vamos olhar para o Cristo daquela pessoa. Nós vamos olhar para o Cristo de cada um, independente do que ela está fazendo, de bom ou de ruim. Nós vamos ver o Cristo em tudo e em todos. Então, quando você já tem essa consciência, aí essa sua consciência de Deus vai influenciar o seu ambiente, a sua família, o seu corpo, primeiramente, né? Vai influenciar o seu corpo, trazendo saúde, harmonia, bem-estar. Depois influencia a sua casa, os seus filhos, o seu esposo. Sabe o seu esposo que você acha que ele deve mudar? Que você não suporta ele, que ele tem que ser desperto também, que ele precisa praticar a arte da espiritualidade? Pois é, você não precisa brigar com ele. Eu falo por mim mesma, eu já briguei muito com meu esposo, querendo que ele mudasse para me agradar, para a gente tiver uma vida mais, né, harmoniosa, mais, né, equilibrada. Só que quando eu entendi que a mudança tinha que partir de mim, eu não briguei mais. E hoje, gente, quando eu entendi tudo isso, comecei a colocar em prática, mas é uma constância isso. A gente não pode perceber Deus hoje e amanhã esquecer. É todos os dias. Cada problema, cada dificuldade que te apresenta, você tem que lembrar. Isso aí é só característica do mundo adâmico. São fenômenos de pessoas que estão na condição de filho pródigo, que acreditam que é algo separado de Deus. Porém, eu não olho para isso. Isso para mim não significa nada. O que eu vejo é o Cristo naquela pessoa. O que eu vejo é que é Deus que está se apresentando para mim em forma de tal coisa. É isso. Então, quando a gente vê isso, quando você vê o seu esposo brigando, às vezes nervoso, né, é todo desconectado, você tem que olhar ele com os olhos de Deus, com a consciência de Deus e reconhecer nele Deus também. Reconhecer nele o Cristo. Aí, o seu esposo começa a mudar. Por quê? Quando ele entra no campo da sua consciência, o que tem na sua consciência? Deus. Os atributos de Deus, através da sua conexão com a centelha. E aí, os atributos de Deus, através da sua consciência, vai começar a influenciar o seu esposo e ele vai mudar. Ele muda. Hoje meu esposo está mudado. A gente não tem mais discussão. Ele pratica Ho'oponopono. Já assistem, já está aí caminhando para a espiritualidade, está seguindo já alguns gurus, ensinando como se comportar, como ter a conexão com a centelha divina. Ele assiste todos os meus vídeos, ele é inscrito no meu canal, assiste todos os meus vídeos. Então, até os meus filhos, hoje mudou o comportamento deles. Eu tenho 2 filhos, adolescentes, e eu sei que não é fácil, mas hoje eu vejo eles sendo transformados a cada dia. A minha vida financeira também, meu Deus,
Se for olhar um ano atrás e olhar hoje, nós estamos realmente vivendo a graça de Deus. A centelha verdadeiramente ela está fluindo. E a centelha vai fluir de acordo com o seu nível de percepção. Então, no início, a gente demora a ver os efeitos da meditação. Só que com a persistência diária, constante, né? A prática diária, todos os dias, Joel Goldsmith fala que o bom seria se a gente pudesse praticar pelo menos 3 vezes ao dia a arte da meditação. E aí ia ficando tão fácil que ia chegar um ponto que a gente nem precisa mais sentar para meditar. Se você meditar apenas 3 segundos, já conectou. Então, o certo é esse. Pelo menos 3 vezes no dia de manhã, ao meio-dia e à noite, um pouco antes de dormir. Faça a meditação de 5 minutos, 5 minutinhos. No próximo vídeo nós vamos falar como meditar, né? A forma correta de meditar, porque Joel Goldsmith apresenta vários tipos de meditação. Tem a meditação contemplativa, né? Tem outras meditações que... Aí você vai escolher o que for mais adequado, a forma que você vai se adaptar melhor. O importante é fazer, mesmo se for para sentar e ficar no silêncio, porque o silêncio é a melhor forma de conectar com a centelha. Esvazie sua mente, fica apenas no silêncio, porque é no silêncio que Deus fala. É no silêncio, é o vácuo quântico, né? Que tem até a física quântica fala sobre o vácuo quântico, um vazio existencial, um vazio, um silêncio absoluto e total. É lá que Deus reside. É nesse silêncio que Deus habita. E é nesse silêncio que você vai encontrar com a sua centelha divina. Então, se você quiser, já vou deixar aí uma dica. Pode sentar, esvaziar sua mente, né? Senta de coluna reta, com os pés no chão ou com a perna dobrada, não sei, você não precisa fazer aquela posição de lótus, apenas senta com a coluna reta, os pés no chão, põe as mãos sobre a coxa, esvazia sua mente, fica em total silêncio, silêncio mental, respira lentamente, profundamente, a respiração, né, que enche todo o seu diafragma. Né, respira e solta. Aí para você não ficar, somente não ficar vagando, pensando em muita coisa, porque geralmente é assim, quando a gente senta para meditar com a intenção de esvaziar a mente e contemplar o silêncio absoluto, o vazio existencial, a gente começa a lembrar, será que eu desliguei o fogo? Será que o ferro tá ligado? Ai, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu acho que eu esqueci, né, de tampar a panela, por exemplo, é isso. Começa a vir esse tipo de pensamento. Então, para somente não ficar vagando, concentra na sua respiração. Concentra na sua respiração ou no seu terceiro olho, que é o chakra frontal. Concentra, joga toda a sua energia no chakra frontal ou concentra na sua respiração. Aí você vai distrair a sua mente, né? Para que não fique vindo esses pensamentos que nos atrapalham. Tá bom? Então é isso, gente. O vídeo já tem meia hora. Eu não li igual eu estava fazendo nos outros vídeos, porque esse capítulo é longo, que fala, mas ele fala sobre o propósito da meditação, que eu já reli, já estudei ele. Então, tudo que eu falei aqui está relacionado com o assunto. Porém, eu resumi, né, para não ficar aqueles vídeos muito longos, né, e muito repetitivo. Então, é isso. O propósito da meditação, a prioridade da meditação, que seja conectar com a sua centelha divina. Tá bom? Esse é o foco. Esquece o resto. Esquece que você tá doente e precisa ser curado. Esquece que a sua vida financeira não está bem, que você precisa de abundância, que você precisa de prosperidade. Esquece que o seu negócio não está indo bem. Esquece isso. E foque
em conhecer, em se conectar com a sua centelha divina, em despertar o seu Cristo interior. Porque quando o Cristo for despertado, quando a sua centelha divina fluir do seu interior, através da sua conscientização de Deus, tudo muda. É automático. Tudo muda. Aí você tem tudo que o Pai tem. Todos os atributos de Deus passam a ser seu também. Não tem como ser diferente. Porque é isso que Deus é. Deus é amor, é paz, é saúde perfeita, é abundância, é equilíbrio. Busca lá na Bíblia. Lá na Bíblia fala os atributos de Deus, os frutos do Espírito. Lá em Gênesis também fala que tudo que Deus criou é bom, é perfeito. O próprio Cristo falou: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. O que é abundância? É ter além da medida. É ter para você e para os outros, para a sua família. É alimentar muita gente, a sua família, e ainda sobrar para você 12 cestos cheios. Ali igual a multiplicação do pão e peixe. É isso, foi isso que Jesus quis mostrar com o que significa abundância. Então não se preocupe com o seu mundo exterior e nem fique olhando o mundo aí fora, porque isso aí já é manifestação do nível de consciência de alguém. Então não se preocupe. Preocupe em conectar com a sua fonte divina. Porque a sua fonte divina, ela é infinitamente próspera, abundante. Tá bom? Então, é isso. Como eu prometi, vou deixar aqui o card do último vídeo para vocês assistirem e entender sobre o poder da meditação. E para você que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, né? Porque eu tô vendo que a maioria, gente, mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, se você está aqui assistindo os meus vídeos e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajuda o canal a crescer e me ajuda também, né? E também compartilha esse vídeo com seus colegas, no seu grupo da família, no grupo dos amigos, para que nós possamos ajudar as pessoas a se conectar com a sua fonte divina e voltar para a casa do Pai, trazer os filhos pródigos, aqueles que já estão prontos para fazer esse percurso de volta para a casa do Pai, para que eles venham. Porque só assim nós vamos construir um mundo melhor. Só assim nós vamos implantar aqui na terra o reino de Deus, o reino do céu. Só pode ser implantado na terra quando nós nos conscientizarmos da verdade de quem nós somos. O dia que nós voltarmos para a casa do Pai. Tá bom? Então, um beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo.